E a gente segue com a rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito da maior cidade do oeste do estado. A ordem das entrevistas foi sorteada no dia 30 de setembro, com a participação de representantes de cada candidato, né? Hoje, aqui na emissora, recebemos apenas o candidato e um acompanhante para respeitar as normas de prevenção à Covid-19. O balanço geral, ele elencou 12 temas com base nas demandas das pautas diárias do nosso telejornal e também do plano de governo divulgado pelo candidato. Por exemplo, aeroporto, lazer, terceira idade, infraestrutura, saúde, desenvolvimento social, ampliação do Hospital Regional do Oeste, crescimento planejado, mobilidade urbana, agricultura, abastecimento de água e educação. A entrevista tem a duração de 8 minutos. O candidato, ele mesmo, sorteará a pergunta que depois irá responder. O número de perguntas respondidas depende do tempo de cada resposta. Muito bem. Então, hoje é a vez do candidato Márcio Sander, do PSDB. O Sander é professor universitário e tem como candidato a vice Milton Hanauer. Para começar a entrevista, Márcio, primeiramente, boa tarde, obrigado por atender o nosso convite. E aquela pergunta, por que você quer ser prefeito de Chapecó? Olha, primeiro, boa tarde a todos, cumprimentar, agradecer a oportunidade. Eu participei pela experiência de vida que tenho, nasci aqui em Chapecó, e aceitei esse desafio. Eu sou candidato pela primeira vez, é bom dizer isso. Eu fui aprender sobre a administração pública. Eu tive humildade, como eu acho que todos nós temos que ter. Fui buscar no meio acadêmico, convivi lá por 18 anos, 9 como aluno e 9 como professor. Tive experiências no executivo, nas áreas de desenvolvimento econômico, desenvolvimento urbano, lazer, esporte, desenvolvimento territorial. E aí, com a experiência somada no Legislativo, que fui 4 vezes presidente da Câmara, surgiu o desafio de ser candidato a prefeito. Pela essa experiência, pela minha formação, pela minha história e pelo conhecimento que tenho da cidade, estou credenciado e penso que posso ajudar e contribuir com o desenvolvimento do município de Chapecó, que tenho acompanhado há muitos anos. Vamos à primeira pergunta, Márcio, por favor, primeiro tema. Está aqui o bicho. Vamos aqui, primeiro tema de hoje, mobilidade urbana. O novo plano de mobilidade urbana de Chapecó prevê a construção de um binário para agilizar o trânsito. Caso eleito, o que você pensa sobre essa proposta, sobre essa ideia? Olha, nós temos que dividir em algumas partes. Quando foi feito antes do plano de mobilidade urbana, nós tivemos 2 revisões já do plano diretor de Chapecó. Uma eu coordenei como secretário de desenvolvimento urbano e a segunda como presidente da comissão especial na Câmara. A mobilidade urbana também está incluída nisso e eu acho que tem que tirar do papel. Penso que já passou da hora de execução, tem algumas coisas, ontem eu estive lá para o lado da IFAP, tem muitas questões a serem resolvidas. Chapecó cresceu acima da média de muitos municípios. Por exemplo, nós temos municípios de Santa Catarina, somente 4 com 103 anos. Somando os outros 3 não dá Chapecó. Então, nessa questão de fluxo, tem que tomar decisões. A partir do momento que foi decidido, fazer a execução. E é isso que nós pretendemos fazer a partir do primeiro dia de governo. O próximo, por favor. Desenvolvimento social. Hoje, uma situação que chama a atenção é o número de imigrantes que buscam uma nova oportunidade aqui em Chapecó. Como promover o desenvolvimento social acolhendo quem vem de fora, sem deixar de assistir quem é aqui de Chapecó, Márcio? Eu tive uma experiência muito interessante na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e nós trabalhamos com isso. Eu acho que o fator das agroindústrias, da diversificação da economia, acolhe muita gente nesse sentido. Então, a questão de geração de emprego e renda tem muito a ver com a área social. Além do que diz respeito à legislação já vigente, que o município tem a obrigação de fazer, e a questão da área social tem a ver com a saúde também. Se você não tiver uma boa questão de sequência de saúde e de assistência social, você não vai ter um resultado para a comunidade. Então, desenvolvimento social, todas as ações que o município pode e deve fazer estão integradas. Nós, no momento, a Secretaria faz o recolhimento dessas pessoas, tem muitas, a questão dos imigrantes, que não é só isso, tem muitas pessoas vulneráveis hoje, as pessoas têm visto muitas questão dos venezuelanos e outros com as placas pedindo apoio, é uma coisa que está acontecendo no Brasil inteiro. Mas Chapecó, além dessa questão, os outros municípios estão bem mais avançados no que diz respeito a resolver o problema sem ter a responsabilidade que o município de Chapecó tem. Como Chapecó, e é bom esclarecer isso, tem boas notícias, muito do entorno
que poderiam estar em outros municípios vêm para Chapecó, como é o caso do Hospital Regional, como é o caso do aeroporto, todas essas questões regionais acabam em Chapecó. Então nós temos que ter uma união em torno disso para tentar resolver de forma responsável, com legislação, porque não adianta grito, não adianta proposta se você não também aplicar o que diz a legislação e forçar as pessoas a ter um encaminhamento que não está previsto em lei. Por favor. Lazer. O assunto agora é lazer. Quais as suas propostas para atender os chapecoenses no que diz respeito ao lazer e ao turismo? Olha, nós tivemos uma experiência na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e nós aumentamos em 18% ao ano o número de eventos aqui no município de Chapecó. É bom dizer que nós temos algumas coisas que estão defasadas. Por exemplo, pouca gente sabe que Chapecó tem 82 áreas institucionais que podem ser utilizadas com interesse público. O que é o interesse público? Que pode ser lazer, pode ser saúde e pode ser educação. Muitas dessas áreas podem ser transformadas nos bairros para a utilização da comunidade. As praças. As praças merecem iluminação melhor, começando pela a Praça Central, principalmente segurança. A grande maioria da população não vai devido à questão de segurança nesses espaços. E o Parque da IFAP, nós já propomos isso antigamente, inclusive para a discussão do plano diretor dele, ele tem que ser ocupado 365 dias por ano. Além de preservar as feiras e os eventos, ele pode ser utilizado e uma parceria público-privada no sentido de proporcionar lazer, caminhadas, pode ser colocado lá parques para as crianças, espaço pet, que é muito requisitado nesse sentido, pista para ciclismo, mas preservar a cidade dos idosos, que merece uma atenção toda especial de inclusive ampliação lá. Vamos ao próximo. Aqui o bicho. Agricultura. O assunto agora é agricultura. O senhor fala no seu plano de governo em implantação de uma ouvidoria para o setor do interior da cidade. Como funciona essa proposta? Olha, o nosso candidato a vice é técnico agrícola, Milton Hanauer. Ele é médico veterinário, pós-graduado em administração rural e tem 32 anos de experiência trabalhando dentro das agroindústrias. Ele está nos ajudando muito nesse sentido. Então, essa ouvidoria, por exemplo, o que precisa? Água, energia e infraestrutura de estrada. E é isso que nós precisamos fazer e trabalhar. O Plano de Desenvolvimento Rural vai ter uma atenção especial da nossa parte. Próximo. Saúde. Dessa vez o assunto é saúde. O seu plano de governo fala do programa de saúde na palma da mão. Se eleito, como vai funcionar esse programa? Esse é um instrumento para facilitar a vida das pessoas e também da administração pública. Hoje, 25% dos exames não são retirados depois da consulta e deixados lá por falta, às vezes, de comunicação. E na época que nós vivemos tecnologia, é importante que as pessoas recebam, inclusive os pais, para ser avisado para fazer a vacina dos filhos, que é outra responsabilidade que temos. Mas a saúde, a preocupação maior é o pós-pandemia, é a saúde emocional das pessoas, das crianças, do retorno para as escolas, da preparação dos professores, como é que vai se desenvolver esse processo todo de retomada, de ressocialização das pessoas. E preparados ainda, que é o mais importante, se for uma segunda onda de Covid, que não é, ninguém está livre de acontecer. Então essa preparação, essa responsabilidade, nós temos que ter consciência que os recursos economizados com a redução de somente 65 cargos comissionados, que representa 1% de todos os funcionários públicos, será aplicado efetivamente na saúde e na educação. O restante final do tempo à sua disposição para as suas considerações. Eu quero agradecer a oportunidade e agradecer a receptividade que estamos tendo, eu e o Milton Hanauer, nessa caminhada, dizer que me preparei, estudei e política não se faz com grito, com foguete, com varinha de condão e com dedo luminoso. Se faz com legislação, com responsabilidade e com vontade de acertar. E tem um ditado que eu gosto muito: se você não puder fazer tudo, faça tudo que puder. É isso que eu tenho feito na minha caminhada, na minha vida pública, como cidadão chapecoense e como pessoa que conhece e tem experiência em gestão pública. Candidato, muito obrigado pela sua participação e desejo sucesso aí na caminhada. Também pediu o voto por 45, né? Para o Milton Hanauer, e muito obrigado para todos vocês. Muito bem. Olha, minha gente, na segunda-feira nós vamos receber aqui no estúdio o candidato Cleiton Fossado, MDB.